Mônica Paulo, Sérgio Peixoto, nosso companheiro do GEPAR. Muito carinho que nós estamos aqui, né? Nós estivemos aqui em momentos significativos. O nome da casa lá eu ajudei a colaborar. E nós fizemos essa palestra lá muito naquela casinha ainda. E nós naquela época não tinha data show, então eu levei uma televisão de 29 polegadas, lembra isso? Então nós mudamos um pouco o nome para poder disfarçar um pouco. Tem o nome de um livro da nossa companheira Ivone Pereira, perdão, Calda Schubert, mas o tema aborda outros aspectos. Então nosso objetivo aqui, companheiros, é mostrar para nós, né, que existe uma outra realidade, que não são só essas quatro paredes que estão aqui, que existem outras situações espirituais e que a gente tem que colaborar ou a gente às vezes pode prejudicar isso. Qual é o conceito que nós temos de casa espírita? Eu, normalmente é mais interativo, mas o tempo é muito pequenininho, eu vou correr. Bom, o grupo espírita é a célula fundamental do espiritismo e ele tem que estar preparado para atingir as suas finalidades. Ele é um templo, né, como uma igreja, onde a gente ora, onde a gente vem se consolar, é um recanto de paz, é um oásis, né, para nós sentimos, para refazer das lutas do dia a dia, das dificuldades que nós enfrentamos na nossa luta diária. Ele é um lar, né, deve ser um lar onde a gente se sente acolhido, onde a gente deve acolher as pessoas que aqui vêm. Então o lar normalmente também é aquele ponto de apoio, né, nos momentos difíceis que a gente tem para se refazer das lutas. É uma escola, né? Nós estamos aqui fazendo um estudo com vocês estão aprendendo, em outros momentos a gente está aí, outros estão fazendo a palestra, tem os grupos de estudo, como o nosso companheiro convidou, e a gente aqui então se esclarece, estuda, né, se aperfeiçoa e muda a nossa maneira de pensar. Então é uma escola, é um hospital também. Nós viemos aqui nos aliviar, reconstruir nossas vidas, nos tratarmos e tratar os outros. Tem momentos que nós estamos sendo beneficiados, tem momentos que nós estamos colaborando e ajudando o outro. E é uma oficina, é um ativo núcleo de trabalho, né? Então um cuida do passo, outro cuida do estudo, da palestra, outro arruma, né? Cuida das caravanas, de tudo, né? Então é um grupo também de assistência e de reparação. Todos nós somos espíritos comprometidos com a retaguarda. Já erramos muito, já falamos muito, e nós estamos aqui com o propósito de refazer as nossas vidas. E a gente, no trabalho, que um dos lemas da casa espírita, ou da doutrina espírita, melhor dizendo, é fora da caridade não há salvação. É uma paz, não é aquela salvação dos nossos irmãos evangélicos. É a salvação no sentido de nós conquistarmos a paz, o equilíbrio, a serenidade. Então, nesse sentido, quanto mais nós nos darmos para os outros, mais nós vamos receber da vida e vamos, de certa forma, abrandar o nosso karma, né? Que é um termo das filosofias orientais. Então, o exemplo que nós temos de casa espírita, que a gente deve seguir o modelo, é a Casa do Caminho. Vocês sabem o que é a Casa do Caminho? Quem sabe o que é a Casa do Caminho, só levanta o dedo. Então, a Casa do Caminho foi o primeiro núcleo cristão. Não é? Pedro se vivia lá na Galiléia e voltou, foi para Jerusalém, e ali eles criaram, talvez até uma extensão do lar dele, né? Eles criaram um galpão no caminho, não sei se para Cesareia, se para Jericó, para onde? Você que sabe da história, não lembra não? Vai pesquisar e vai dizer. Depois ele diz. Vou pesquisar para trazer. Pode pesquisar aí também, direto na internet. Bom, então a igreja, eles eram chamados de os homens do caminho, os primeiros cristãos não eram chamados de cristãos. Esse nome só veio mais tarde com uma sugestão do nosso companheiro Lucas, né? Que era médico, que era grego, e veio ajudar Paulo, chegou ao cristianismo mais tarde um pouco. Então, ele sugeriu esse nome num determinado momento e ficou esse nome cristão. Então eles eram chamados de homens do caminho, igreja do caminho, né? Casa do caminho. Então era um galpão simples, improvisado, que as coisas foram se
igual uma cabeça de porco, como se diz por aqui, né? As coisas foram aumentando e tal, a cada momento batia um necessitado na porta, né? Eram os doentes, eram as crianças órfãs, eram os velhinhos, e ali era um ativo núcleo de trabalho. As pessoas eram acolhidas e eles iam sempre puxando, fazendo puxadinho para lá, puxadinho para cá, e vocês podem imaginar como é que não era esse movimento, né? Os apóstolos vendo ali Pedro, né? Aquelas crianças correndo, aquela confusão, né? Então uns cuidavam das feridas de um, outros faziam uma sopa, outros lavavam uma roupa. Então até que chegou o Estevão, né? Que era o Gesiel ainda nesse primeiro momento, e ficou preocupado que o pessoal estava muito envolvido só na assistência social, que era uma recomendação do Cristo, na caridade, porque isso não existia. Com o cristianismo surgiu novas ideias, essa coisa de assistir as pessoas, orfanatos, asilos, leprosários, nada disso existia, né? No próprio judaísmo. E eles vieram com uma postura, uma mensagem diferente. Então, a Casa do Caminho era assim, e Gesiel sugeriu que se estudasse, né, os ditos do Senhor, que eram os escritos feitos por Mateus Levi naquele momento. Né? Até ali só tinha algumas anotações assim, pequenas. E então começou-se a estudar à noite. Eles trabalhavam bastante de dia e à noite começaram a estudar os ensinamentos de Jesus. Né? E Estevão, né, pregava, uma eloquência muito grande. Bom, então, o modelo que nós temos de casa espírita deve ser aquele que está registrado nesse livro Paulo Estevam, que retrata muito bem Atos dos Apóstolos, né, com uma roupagem assim, romanceada, mais agradável, não tão difícil, chata, né, como às vezes as leituras muito presas àquela época. Bom, então, companheiros, o Templo Espírita é a escola de espiritismo, o hospital de espíritos. Está vendo? Templo, escola de espiritismo, tanto para os encarnados e desencarnados, e o hospital de espíritos, encarnados e desencarnados. Então aqui só está faltando lar aqui, né, e oficina, mas por aqui você vê que tem bastante trabalho. Muitos benefícios nós recebemos aqui, muitos benefícios. A gente vindo e frequentando uma casa espírita, muitos benefícios. Né? Muitas enfermidades são tratadas, muitas vezes a gente nem sabe, certas enfermidades são cuidadas de início, nós nem sabemos que estamos com uma doença, e a espiritualidade age, nós nem sabemos daquilo, ou então são abrandadas. Muitos males são evitados, companheiros. Então a gente lembra de uma passagem, acho que é no livro Nas Fronteiras da Loucura, falando sobre o carnaval, e que tinha um casal que estava recentemente frequentando aquela instituição. Nós já havíamos convidado eles para brincar o carnaval, e eles foram para um grupo que era num local assim, mais difícil e tal, e eles observaram, porque a gente sabe que os espíritos necessitados não veem os espíritos medianos, e medianos não veem os espíritos superiores, mas os de cima para baixo veem, né, todos que conseguem ver esses espíritos. Então os amigos espirituais deles, os amigos espirituais da casa, observaram que eles estavam correndo risco, que os obsessores, os espíritos ligados a ele, a quem enviesaram no passado, estavam tramando uma situação difícil para eles, que era talvez até uma morte, uma coisa assim, criar uma situação de envolver a mulher dele, ele reagir, e alguém armado, essas coisas assim. Então esses espíritos ficaram retidos naquela oportunidade, eles foram brincar o carnaval, nem sabiam do risco que corria, né? Sem querer ser aqui carola nem nada, as pessoas criticar nada, mas então muitos males são evitados, a gente nem sabe, dificuldade na área profissional, dificuldades na área afetiva, ali envolvendo questões espirituais, muitas bênçãos são recebidas. Qual deve ser a atitude dos espíritas? Então, devem frequentar a casa espírita pelo menos 2 vezes na semana. Isso foi escrito há muito tempo atrás, agora acho que pode aumentar um pouquinho, não sei. A cidade está meio cosmopolita. A cidade está meio cosmopolita, tudo muito difícil, trânsito e tal, mas a gente vai se ajeitando, né, mais perto da gente e tudo. Bom, deve honrar a casa espírita,
fazendo dela uma escola de aprendizagem e renovação. Nós vamos honrar essas bênçãos todas que nós recebemos, esses males que são tratados, essas enfermidades, fazendo dela uma escola de aprendizagem e renovação. Então vamos estudar, vamos aprender e nos renovar com esses ensinos, vamos mudar. É a maneira que nós temos de corresponder à assistência que a gente recebe. Isso está de volta Pedro Franco e de volta Djalma Montenegro, em que crestam a tia da imortalidade. Qual a missão do Templo Espírita? Olha que interessante. Apesar do Espiritismo ser em essência um educandário, não deve jamais converter-se em instituto academicista, desprezando o labor da evangelização popular. Os ensinos espíritas são maravilhosos. O livro do André Luiz são de uma profundidade, o de Ângeles também. A gente se delicia com aqueles ensinamentos, dá vontade da gente criar grupos de estudos harmônicos, pessoas mais intelectualizadas que conhecem aquele linguajar, aquele assunto em profundidade, é uma coisa maravilhosa, mas nós não devemos desprezar a evangelização popular. Prestar informações de níveis superiores, no entanto, trabalhar com maior devotamento em favor dos caídos em provação, esmagados pelo sofrimento. Quem são os caídos em provação? Somos nós, mas agora exemplos práticos. Somos nós, mas quem são os caídos em provação? Exemplos. Atravessando dores. Atravessando dores. Quais são as dores? Quais são as dificuldades e as dores? Perdas, doenças. Doenças graves. Doenças graves. A pessoa está com uma perspectiva, uma doença grave, ou um familiar ou consigo mesmo, uma perspectiva de desencarne, isso tudo mexe muito, abala muito. O que mais? Dificuldades familiares, são tantas. Não, você não pode falar não. Não deu tempo, porque a gente não hora. Eu estou esperando. Como é que eu vou fazer hoje? Me deram uma tolerância hoje. Como os vícios. Então, uma situação tão forte, tão assim, avassaladora na nossa sociedade, em todos os níveis sociais, a questão da bebida, das drogas, todo tipo de dificuldade, Então, olha só, são as pessoas caídas em provação, então acolher com maior devotamento, então nós temos que ter uma atenção especial para essas pessoas, porque lidar com pessoas que estão bem, com elas mesmas, que estão sem problema nenhum, é fácil. Então a pessoa fala, não, vou encaminhar você para outra casa espírita ali, porque a gente tem que se preparar, inclusive, hoje nós estivemos lá no Ereu, então nós temos que nos preparar para pensar estrategicamente e nos preparar para as ameaças externas. A gente tem que, senão elas chegam de uma forma muito forte para a gente, nós temos que estar preparados para isso. E as casas espíritas, em relação a essa questão, está se preparando um pouco tardiamente, a gente tem os nossos irmãos evangélicos que estão adiante, mas a gente também tem que trabalhar em rede, não podemos achar que nós podemos dar conta de tudo. Então nós ajudamos e encaminhamos para as clínicas que os nossos irmãos têm sucesso, essas clínicas de recuperação que os nossos irmãos evangélicos administram. Então os caídos em provação são esses. Quem mais? Os doentes, as pessoas que têm problemas de drogas. Acho que ninguém tem problema. Você mandou ficar muito fica quietinha para ver se puxa pelo pessoal. Quais são os outros problemas? Na verdade, todo mundo tem um pouquinho de problema. Todos têm problemas, mas aqueles problemões. Sem alimento, sem alimento. A pessoa desemprego é uma coisa muito séria, nós estamos vivendo um momento difícil. Nós chegamos, a minha esposa fez pós-doutorado em Portugal. Então nós passamos um ano em Portugal, num momento que estava numa maior crise também, semelhante ao que nós estamos vivendo agora. Os banqueiros fizeram muitas falcatruas e tudo, o salário reduzido, perderam o 13º salário equivalente, então reduziram os salários, uma série de coisas, eles estavam vivendo um momento muito difícil, muito desemprego, muito suicídio, Então nós falávamos, até o tema das palestras, dos seminários que eu mais gostava era a transição planetária, então a gente falava sobre isso.
Então, a gente falava, né, que tudo passa, uma hora que sejam as dificuldades, todas passam. Né? A gente lembra da depressão de 30, por exemplo. Nosso amigo sabe disso. Só o pessoal mais antigo também. Né? Que da noite para o dia, fortunas desapareceram. Então, muitas pessoas se jogaram lá no barraca daqueles arranha-céus porque não conseguiram lidar com aquela nova situação. Eles eram riquíssimos e no outro dia eram paupérrimos. Então não suportaram. E, no entanto, aqueles que esperaram, que se adaptaram, depois veio uma era de grande progresso, de grande prosperidade na América, e tudo aquilo passou, não é mesmo? Quem diria, que se nós fôssemos europeus, por exemplo, né, naquele período da Segunda Guerra Mundial, né, se nós fôssemos judeus, quem diria que depois daquele período difícil, aquele bombardeio todo, fome e miséria, surgiria uma Europa progressista, liberal, quem diria, não é mesmo? Então tudo passa. Então eu usava muito com os nossos irmãos de Portugal, que eles passaram por situações difíceis, os retornados de Angola e Moçambique, né, que os nossos irmãos eles exploraram muito, é verdade, os portugueses exploraram muito, os africanos, depois da noite para o dia também tiveram que fugir, largaram tudo, casa, carro, dinheiro, tudo, com nada no bolso. Chegaram em Portugal e eles chegaram com nada, sem nada, e depois foram se adaptando, foram se ajustando e tal, e as coisas passaram. Então eu usava muito esse exemplo para eles que podia passar, passa. Então a gente fala aqui para vocês também, com as dificuldades, é isso. Mas nós temos que, aqueles que têm uma situação um pouco melhor, ajudar aqueles outros, renunciar um pouco aos seus prazeres para ajudar aqueles que estão numa situação mais difícil. Então, apenas o desemprego, as questões familiares, às vezes uma separação um pouco dolorosa, né? Também a perda de um ente querido, né? Uma dor muito grande. Então, a Casa Espírita tem que estar preparada e nós temos que trabalhar com maior devotamento para atender a esses casos. Nosso companheiro que falou do atendimento fraterno, que é uma coisa importante para acolher as pessoas para a conversão. Propiciará ensino multiplicando o pão. O templo espírita, revivendo o cristianismo, é um lar, a palavra lar surgindo aí agora, de renovação, que nós nos renovamos. E solidariedade, que uns ajudam os outros, humana, em que irmãos mais fortes são apoios aos mais fracos. Então, em alguns momentos, nós somos os irmãos mais fracos, em alguns momentos nós podemos estar fortes, ou podemos estar fortes em um campo, estar com dificuldade no outro, né? Às vezes nós temos uma situação financeira, mas temos bem de saúde. Já outra é uma situação de saúde, tem recurso, mas não está com problema de saúde, perde um ente querido. Então nós somos fracos e fortes em temas diferentes. O espírito da equipe não basta frequentar as reuniões, é preciso respeitar a orientação da casa. Então, aquele interior está crescendo muito, nós vamos receber companheiros que são espíritas de outras casas, que vieram de São Paulo, que vieram do Rio e chegam na nossa casa espírita. Né? Então, ele tem que se adaptar. Claro que a gente não vai ser alienado, não podemos dar sugestões, trazer nossas experiências, enriquecer, mas a gente fica querendo mudar, se catando todo o tempo, tem que ser como era a nossa casa. E não pode ser assim, nós temos que nos adaptar também. As pessoas são diferentes, as casas são diferentes, porque nós não podemos transigir nas questões doutrinárias. As outras coisas não têm uma característica. Então até tem um caso interessante, que eu costumo sempre falar a respeito desse tema, por isso é que eu acabo passando por tempo, tem tanta coisa boa para falar. A gente podia ter vindo um dia de estudo assim, mas eu queria atingir o maior número de pessoas mesmo. Então nós recebemos um companheiro lá, ele era um bandista quando era jovem e tal, depois ele foi para uma casa espírita, foi muito importante para ele, dirigida por um ex-pracinha militar, então era tudo uma disciplina assim imensa, então foi importante aquilo para ele. Né? E ele veio, passou até por outras casas espíritas lá em Israel e tal, e acabou chegando lá no nosso grupo. Né? E o nosso grupo não peca muito pela disciplina. Nós temos uma característica, até o nosso grupo espírita, paz, amor e renovação hoje. Inicialmente o nome era paz e renovação, mas esse azinho era de paz.
Aí nós, os discípulos, esse grupo de paz, de amor, ele sempre usava essa palavra amor. Aí nós fizemos uma mudança no estatuto, botamos o amor lá, ficou um nome nobre, gigantesco, mas interessante e completou isso. Bom, então, companheiro, então nós somos mais acolhimento, assim, e tal, então somos capazes de começar um pouquinho atrasados para dar atenção a um, a outro, sei lá. Bom, então ele vivia no nosso pé, não sei o quê, como é que pode? É sempre acicatando, meu filho, você está precisando dessa experiência aqui, você está precisando ser mais flexível. Você vê, eu estou precisando para aquele grupo enquanto você vê. Mas você está precisando disso aqui. Você está precisando disso aqui, ser mais flexível, mais tolerante, com as diferenças. Não é? E essa característica, então ele sempre precisando, falando. Na companheira dele, nossa mãe falava muito mal da gente. Nossa mãe, e a gente sabia disso tudo, ouvia isso tudo, mas contemporizava, relevava, e foi lá. E ele acabou ficando ali, fez aquele período todo de estudo, mesmo ele tendo vindo de outra casa espírita, ter participado de reuniões mediúnicas lá, e teve que passar pelo nosso processo, não tão demoradamente, mas razoavelmente, para poder entender também qual era o nosso regimento nessa área da mediunidade. Ainda mais que ele falou que ele tinha que ler um plano e tal, né? Bom, aí ele acabou entrando numa reunião mediúnica nossa, né? E ele, lá pela quarta reunião, ele deu passividade a uma entidade, a um espírito, inimigo dele, que falava assim pra gente: eu fiz de tudo para tirar ele daqui, um ódio terrível deu, eu fiz de tudo para ele tirar ele daqui, e um ódio terrível. Então nós fomos conversando com o espírito e tal, esclarecemos, né, usando a palavra que doutrinamos e tal, e ele se acalmou. E o companheiro dali para frente ficou mais tranquilo, ficou mais ele. É claro que o espírito atuava sobre uma característica que ele tinha, era um rigor excessivo, talvez para compensar aquele passado dele anterior, né? Então ele ficou mais tranquilo. Depois ele ficou até laissez-faire demais. Né? Falei assim, poxa, agora que a gente está, que aprendemos com você, que está tudo certinho, na hora certa, você falta, não vem, não telefona, que negócio é esse? Liga com ele. Então é assim que a gente tem que ter. Então o companheiro até na reunião mediúnica, devido a esse passado dele, ele não a gente, né, tem que ter aquele cuidado, a pessoa tem que ter uma medida educada, mas ele de vez em quando extrapola, fala um pouquinho mais alto e bate um pouco mais forte na mesa, essas coisas assim. Alguns companheiros, não pode você aceitar o companheiro assim, a gente tem que aceitar, temos que acolher. Hoje nós tivemos lá no Ireu exatamente sobre isso, né? Eu, quando estava presidindo aqui o Conselho Espírita de Niterói, nós sempre fazíamos as nossas correspondências, convidando para os eventos, nós convidávamos todas as casas não adesas e também as casas umbandistas em transição. Nunca deixamos de convidá-los para os nossos eventos doutrinários. Isso não quer dizer que a gente vá se adequar a eles, da nossa casa, absolutamente. Mas nunca deixamos de convidar. Então essa daí eu aprendi isso também com o Destor. A gente observava no exterior, né, como a postura dele, do SEI e da própria FEB, de acolhimento. Aquelas casas, a gente observava aquelas casas de hispânicos, né, companheiros de São Domingos, companheiros que vinham de outras casas, fundavam instituições ali na América e tudo, e com imagens, com coisas assim, mais diversas, e eles sempre acolhendo, né? E exatamente foi isso que a gente observava depois que a gente ia lá, uns anos depois, que eles já estavam modificados, já tinham mudado. Então, se não houvesse oportunidade de ter essa convivência, as pessoas continuam estratificadas. Então, tem que haver muita tolerância, muito respeito com as diferenças. Então, a pessoa tem que respeitar a orientação da casa, né? E é isso. Contribuir na extinção de rixas, perturbações e dificuldades, se possível, no nascedouro. Falar e ouvir construtivamente, efetuar tarefas pequeninas, colaborar na harmonia comum, silenciando melindres e apagando ressentimentos. Esperamos receber o concurso do Senhor, dos mensageiros do Senhor. No entanto, eles também esperam pelo nosso concurso. O espírita da equipe, o tempo espírita não é simples construção de natureza material. É que eu queria falar para vocês sobre isso, né, que é o objetivo nosso aqui.
O centro espírita não são essas 4 paredes. Ele é muito mais do que isso. Olha só que interessante. Não são as obrigações, não são as instituições. Cada coração que ele compõe na estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si. Então, cada um de nós é um tijolo espiritual. Se nós não estamos bem, não estamos relacionando bem, se nós não estamos nos harmonizando, nós não estamos protegendo a casa e sustentando a obra. Então, a importância de cada um de nós sermos esse tijolo, coração. Ele vai andar por Luiz Emanuel. Então, é a soma dos frequentadores e trabalhadores. Isso que é a casa espírita, não é a instituição, o estatuto, nada disso. O que é a soma dos trabalhadores e frequentadores. O que estamos fazendo na casa espírita? É uma chave na solução de problemas ou um elemento que os agrave? Um componente assíduo ou alguém que comparece de vez em quando? Um amigo que compreende e ajuda, ou um crítico inveterado que tudo complica? Um bálsamo que restaura ou um cáustico que envenena? Um apoio às boas obras ou uma brecha para a influência do mal? Um esteio de paz ou um veículo de discórdia? Uma bênção ou um problema? Isso aí foi tirado também do Educandário de Luz. Não sei porque não está aparecendo aqui a referência, que a gente sempre bota a referência. No grupo espírita, depois de autoanálise e meditação, devemos tirar nossa conclusão. A conclusão daquilo que foi dito antes. Se nós estamos na doutrina espírita, essa doutrina espírita já está dentro de nós. Emanuel Educandário de Luz. Bom, a questão do pensamento e dos fluidos, uma coisa que você já deve ter uma noção, já deve ter estudado, que os nossos pensamentos influenciam os fluidos espirituais, da mesma maneira que uma atmosfera é influenciada pelo nosso som, pelo nosso perfume, pelo nosso cheiro, os nossos pensamentos influenciam os fluidos espirituais ambientes, né? O pensamento encarnado age sobre os fluidos espirituais e, segundo seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. Então, a importância do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, para poder ajudar a psicosfera da casa espírita. Assim se explica os efeitos que se produzem em lugares de reunião. E assim também, se a gente vai no presídio, se a gente vai numa delegacia, se a gente vai num hospital psiquiátrico, a gente sente, a pessoa mais sensível sente mal-estar, porque é a psicosfera das pessoas que pensam daquela forma, muito forte. Do mesmo modo que há raios sonoros e harmônicos, numa orquestra, por exemplo, e também aos discordantes, há também os pensamentos só, harmônicos e discordantes, a gênese. Reuniões espíritas, tirado do livro dos médiuns. Para que produzam os frutos desejáveis, requerem condições especiais às reuniões. Então, a reunião espírita é uma palestra, é uma reunião mediúnica, é uma reunião de tratamento por ectoplasmia, é uma evangelização, tudo isso é uma reunião espírita. Para que produzam os frutos desejáveis, as coisas fluam, que a gente atinja o objetivo. Às vezes a gente vai para a evangelização, mas tem que ter aquele cuidado que a gente tem quando vai para uma reunião mediúnica. Porque são crianças que estão encarnadas, estão acompanhados, nós temos que ter aquela preparação, todos aqueles cuidados, né? Então, para ter sucesso, exigem condições especiais. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante dos seus membros. Então, se eu começar a gaguejar aqui, já sei que vocês estão aí me criticando com o pensamento, e Paulo falou uma bobagem, errou o português. Então, quer dizer, se eu não tiver muito sucesso, vocês têm uma parcela de participação. A primeira é que sejam sérias. Os espíritos superiores, somente as sessões sérias ocorrem. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias. Na reunião mediúnica, na reunião pública, todos os tipos de reunião. O estado de espírito dos assistentes, sua ação fluídica e mental é, por conseguinte, um importante elemento de êxito ou insucesso. Então, a gente está falando aqui dos tratamentos que são feitos. Então, se nós não tivermos os outros com bons pensamentos, colaborando positivamente com a reunião, chegando aqui fazendo a harmonização preparatória, fazendo a prece, aquele tratamento não vai ser feito como a gente precisava, certo? Para isso é dos médicos. Conflito na equipe, divergência de dissidências, efeitos de ponto de vista,
Síndrome detalhista, às vezes a pessoa briga por causa de uma bobagem, que o copo está ali, o outro está aqui, então são pessoas que são muito detalhistas e ficam detendo por bobagem. Antagonismo sistemático. Kardec usa uma expressão na revista Espírita, ovelhas sarmentas. O que acontece quando você tem uma ovelha com sarna? Passa para todo mundo. Passa para todo mundo. Se você não isolar aquela ovelha, né? Eu não vou dizer nem para expulsar, que até me fica muito forte para mim. Esse negócio de pegar a ovelha, matar a ovelha, ou expulsar a ovelha do rebanho, é preciso isolá-la, mas cuidar dela, né? Descaridade da língua, interferência das sombras. Ah, Nina, tem tanta coisa para falar, né? Eu marco outra. Ah, mas Eu é marco verdade. outra. Você vai até um ponto. Não. Aí a gente Olha, vai. esse caso era muito importante. Pode Se sobrar, falar, mas. não vou falar ele, vou falar outras coisas. Depois eu falo se sobrar tempo. Era mais importante do estudo. Aí vocês vão ficar com uma coisa na orelha e vão mimar bastante. Vamos querer mais. Qual é o papel dos benfeitores? Está relacionado com o caso aqui. Vou contar o caso. Então esse caso está no livro Libertação, é o caso de Dona Isaura, do seu Silva, o Sidônio é o guia espiritual daquele grupo, e André Luiz vai visitar esse grupo. E esse grupo é um grupo iniciante. Então o senhor tinha a casa dele, tinha a garagem, em cima da garagem tinha um apartamentozinho, que era um apartamento de hóspedes, e ele usava para fazer as reuniões ali. A maioria dos grupos espíritas surgiram assim, nas casas das pessoas, né, nos grupos de estudo. Então, na segunda-feira eles tinham uma palestra e antes tinha um grupo de estudo. Na quarta-feira eles tinham um trabalho social, com as gestantes, ou né, pessoa mais simples, e levava a mensagem do Evangelho para eles também, e assistência social. E na sexta-feira tinha um grupo de estudo da mediunidade e a reunião mediúnica. Nem todos que participavam do grupo de estudo de mediunidade estavam já na reunião mediúnica. Estavam estudando, mas não estavam ainda preparados, mas um grupo pequeno já participava, já tinha a reunião mediúnica deles. E foi uma noite maravilhosa, André Luiz viu aqui, foi atendido muitos espíritos necessitados, né, espíritos obsessores, uma coisa linda para ler a reunião. E depois se comunicaram os benfeitores, a esposa dele, a Dona Isaura, saiu nas nuvens, e ela deu facilidade aos espíritos necessitados, depois aos benfeitores da casa, então saiu todo mundo uma mensagem belíssima. Aí ela foi para casa e ele foi até a porta, o portão da garagem, levar os companheiros. E se deteve conversando com uma senhora que estava vivendo momentos difíceis. Ele ficou mais uns 15 minutos conversando. A Dona Isaura tinha uma dificuldade. Qual será a dificuldade dela? Ciúme, puxa. Quando ele chegou, a Dona Isaura estava colérica. Bateu porta, jogou prato, jogou caneca, empurrou ele. Né? Você está tendo um caso com a Dona Margarida, não é possível. Toda semana você está sempre conversando com a Dona Margarida. E foram dormir. Ele não se abalou, não revidou, ficou tranquilo, sereno, porque ela não estava bem. Então, ao dormir, o André Luiz e o Sidônio acompanhando aquilo tudo. A Dona Isaura sai do corpo, fiz toda escura. E ele saiu todo iluminado. Ele foi continuando a trabalhar, né? Ele foi trabalhar e ajudar, continuar a tarefa dela, e ela saiu cambaleante e eles acompanharam para saber o que estava acontecendo. Ela saiu dali toda escura, ela que tinha saído da reunião toda iluminada. Deu facilidade ao guia, o benfeitor da casa principal. Se descontrolou, para a gente observar como nós mudamos de padrão vibratório, né? Porque nós somos espíritos e nós somos perfeitos. Ela então saiu e do lado de fora tinha os obsessores daquela casa. Eles não entravam na casa, porque tinha uma proteção espiritual. Né? Aí começou a conversar com ela e o que houve, Dona Isaura? Eu acho que meu marido está vendo um caso com a Dona Margarida, você é isso mesmo, você tem que tomar cuidado, você não deve deixar a sua casa se transformar num circo. É mesmo, mas eu tenho compromisso com a mediunidade. Eu falei, que mediunidade, coisa nenhuma, isso não existe não, falando para ela. Aí o Sidônio, para tentar ajudar ela, se adensou para se fazer visível para ela. Porque ele estava numa condição, os obsessores estavam numa condição mais baixa. Não conseguiram perceber o Sidônio, mas ela viu o Sidônio. Então, assim, eu estou vendo o Sidônio ali, o amigo espiritual do nosso grupo e tal, você está ficando realmente maluco. Acho que ele devia procurar, desculpa, amanhã mesmo um psiquiatra ou um psicólogo, porque você está ficando maluco. Não tem mediunidade, coisa nenhuma.
Então ela ficou assim. Quando tentaram ajudar, não conseguiram. Aí o que eles fizeram? Foram lá chamar o seu Silva, contaram o que estava acontecendo. O seu Silva voltou para o corpo, viu que a mulher estava toda suarenta, tendo pesadelo ali, estribuchando, desculpa a palavra, balançou ela, aí ela, pluf, voltou para o corpo. Aí começou a conversar, o Sidônio foi, envolveu o seu Silva, que era um esclarecedor, era um médico também, de outro tipo, né? E começou a conversar com ela não tinha nenhum espírito ali, mas era ela mesma, ela estava precisando ser esclarecida, se pacificar. Começou, o que houve? Eu falei, não, você está tendo caso da Dona Margarida, mas minha filha, você esqueceu dos atendimentos que nós fizemos ainda há pouco, aos espíritos necessitados que foram socorridos, você esqueceu os benfeitores que se comunicaram através de você mesmo. Não, isso não existe nada, não existe mediunidade, você está transformando a nossa casa num ciclo. Minha filha, você esqueceu os compromissos com a mediunidade? Não tem mediunidade, coisa nenhuma, amanhã de manhã eu vou procurar um psiquiatra, vou largar isso tudo. Vocês vejam como é que nós repetimos o discurso das trevas. Então não é porque nós estamos na casa espírita, ela não é uma pessoa qualquer, uma pessoa que tinha conhecimento doutrinário, que era médium, lidava com aquela realidade toda. E, no entanto, caiu o padrão vibratório, se deixou levar, se deixou envolver naquela influenciação negativa. Dentro da casa espírita. Então a gente fala, cadê os benfeitores? Como é que pode uma pessoa, ela podia numa outra reunião seguinte, ela podia dar assim, agir de uma maneira descortês com aquela senhora, a senhora ir embora e os outros presenciarem aquilo. O que é isso? Como é que pode acontecer um negócio dentro da casa espírita? Claro que pode. Nós somos criaturas imperfeitas, com dificuldades, somos vulneráveis, oscilamos, mas os benfeitores não estão ajudando. Ali não tem benfeitor. Claro que tem, você viu? Ele tentou aparecer para ela sair daquele padrão, ela não aceitou. Eles socorreram ela através do próprio marido. Né? Então, a maneira que eles têm de ajudar, então eles estão sempre ajudando a gente presentemente. Valeu a pena? Muito. Então, tá vendo? Aí você o resto, coisa maravilhosa que tem para frente. Eu vou correr agora. Ó, visão espiritual de uma casa espírita. Que hora termina? 7. Puxa. Visão espiritual do centro espírita. Tem um livro de instruções psicofônicas. Eu falei para a Sônia, eu prefiro não ser contratado nunca mais, mas dá o meu recado. Mas graças a Deus, eu acho que ela me indicou para hoje. Então, olha lá, visão espiritual no livro de instruções psicofônicas, tem 2 mensagens desse espírito, Efigênio Vitor. Ele fala da visão espiritual da casa espírita. O plano superior mantém operosas e abnegadas equipes espirituais em tarefas diversificadas e permanentes, integradas por. Então eu quero saber de vocês qual é a profissão dos espíritos que trabalham aqui e qualquer casa espírita. Qual é a profissão dos espíritos? Menina não pode falar. Médicos, como professores, enfermeiros, equipe de segurança, a turma está afiada, hein? Assistente pode deixar, tem assistente social também. Tem até fisioterapeuta. Então ninguém vai ficar desempregado no mundo espiritual, é mais fácil dar emprego lá do que aqui. Vai depender da nossa posição aqui. Então, companheiros, olha só, médicos, religiosos, sacerdotes, freiras, pastores, oradores espíritas, médicos, magnetizadores, enfermeiros, padioleiros. O que é padioleiro? Carrega macas, guardas. Então, nossa casa, por exemplo, a defesa da nossa casa é feita por indígenas. Então, cada casa tem uma característica do grupo que ali vive. Algumas podem ser cruzados ou remanescentes das cruzadas, alguma coisa assim, né? Cavaleiros. Nós recebemos um grupo da Finlândia, o companheiro da Finlândia. O companheiro até traduziu as obras, ele morou aqui no Brasil. Ele é líder de um grupo lá e traduziu várias obras, as obras de Kardec toda para o finlandês. Bom, teve um grupo grande e nós fizemos uma série de treinamentos para eles, assim, uma semana, bem profundos, todos os tipos de níveis, e no final nós fizemos uma reunião mediúnica para eles observarem. O pessoal da UME junto com a gente. Um companheiro que tinha evidência observou que na comitiva deles tinha mais ou menos umas 200 pessoas acompanhando eles, 200 espíritos. E entre eles estava a equipe de defesa, que eram aqueles caçadores, não sei de que tempo é, neolítico, será que caçadores, né? Já criaturas humanas, mas aqueles companheiros mais de um tempo mais antigo da Finlândia mesmo.
Então foi muito bonito. Então vocês vejam que nós temos as defesas, e eles vieram com essas defesas para aprender. A reunião está garantida por 3 faixas magnéticas protetoras. A primeira enfecha a Assembleia encarnada, constituída, e aqueles desencarnados que lhe conjugam as tarefas da noite. Isso aqui serve tanto para uma reunião mediúnica como uma reunião pública. Tá certo? A segunda enfecha um ciclo maior, no qual se aglomeram algumas dezenas de companheiros encarnados em posição de necessidade à cata de socorro e esclarecimento. Então, muitos de nós viemos acompanhados e esses espíritos não penetram nesse círculo mais estreito, ficam numa situação, eles recebem os benefícios, mas para não prejudicar aqui os trabalhos em andamento aqui. A terceira, maior, circunda o edifício, com a vigilância de sentinelas eficiente, porque além dela temos uma turba compacta que ainda não pode partilhar de maneira mais íntima o nosso esforço de aprendizado evangélico. Então tem um monte de espíritos necessitados que não conseguem penetrar aqui, necessitados que vem aquela coisa de luz e que não podem ainda. Então tem que haver, eles são limitados a telefone. Então, tem a mesa diretora, as equipes espirituais de defesa magnética, em contraposição da porta de entrada de gabinetes de leitos. Então, o nosso grupo, por exemplo, todos os grupos, eles são muito maiores do que isso aqui. Né? Então, às vezes muitos andares, as pessoas médias veem enfermarias imensas, escolas, nós que temos lá a creche, existe também uma creche espiritual, existe o trabalho com adolescentes também, de rua, essas coisas a nível espiritual. Né? Efigênio Vida no Cardápio de Luz. Descrição de uma reunião mediúnica. 18 companheiros encarnados em rigorosa concentração. Então, parece que isso, né, o conhecimento espírita ele não é hermético, ele não é para ficar fechado. Eles estão aí, então você pode fazer palestra de tudo. Então ele descreve, André Luiz, num outro livro, que ele está visitando uma reunião mediúnica e observou 18 companheiros em torno da mesa em concentração, em rigorosa concentração. Os objetivos eram elevados e puros. Raios luminosos diferenciados em luminosidade e cor. Luminosidade e coloração. Formava uma corrente de força que despejava elementos vitais. Uma corrente de força que despejava como se fosse uma fonte miraculosa, originada na mente e nos corações dos presentes. As energias dos encarnados e desencarnados formavam um precioso armazém de forças mentais a benefício dos espíritos apegados às sensações físicas. Então aquela fonte fazia uma espécie de banco de energia, como se fosse um banco de sangue, para ajudar os espíritos necessitados. Então nós temos que colaborar com isso, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, para poder não manchar e aquele sangue ficar contaminado e ser jogado fora. Descrição do reunião mediúnica. Recolhiam as forças mentais dos presentes e dos fluidos do organismo mediúnico. Representavam rigorosos recursos plásticos para. Eu falei para vocês que o Sidônio se adensou para ser visível. Então, às vezes, os espíritos precisam se fazer visíveis aos necessitados. Os benfeitores se fazerem visíveis aos espíritos perturbados sob assistência. Então, por exemplo, nós estamos atendendo aqui um escravo. Veio uma pessoa aqui no atendimento fraterno, ele era um ex-feitor, um ex-senhor de escravos, e vivia sentindo aquela dor nas costas, pesadelo, não conseguia dormir, as costas queimavam, e o médico não encontrava nenhuma causa. Era a influência de um escravo sobre ele, que procurava transmitir a ele tudo aquilo que ele passou. Morreu no tronco, né? Sol queimando, chibatadas, ainda botava salmoura. Vocês podem imaginar, é fácil perdoar? É difícil perdoar, né? Total perseguição. Então o companheiro vai, se comunica na reunião mediúnica, a pessoa sai, se sente muito aliviada, e na reunião mediúnica é tratado o espírito, e o doutrinador, o esclarecedor, tenta tocar, não consegue, aí a mãezinha dele se faz visível, que ela dá uma faixa superior, né, um espírito mais iluminado, uma preta velha, vamos chamar assim, né, e ela quer se fazer visível. Então ela pega aquele material, se coloca assim, para poder a gente entender, e se faz visível para o filho, conversa com o filho. Às vezes até se comunica mesmo através de outro médico para tocar aquele esclarecimento. Né? Formar certas imagens e quadros.
Então a gente pode chegar para esse espírito, por exemplo, meu filho, vamos lembrar diante de tudo isso acontecer, na época que o dono da fazenda era o pai da pessoa que te prejudicou tanto, que era um patrão bondoso, não, um senhor escravo bom. Você corria pela fazenda, aquele dia de céu azul, de sol, de flores, de você ia tomar banho nos rios. Então quando a gente fala isso, a espiritualidade projeta esses quadros para sensibilizar aquele espírito, que o objetivo da reunião é tirar ele daquele foco de ódio, levar ele para uma situação alegre. Esses espíritos que nós falamos ali, o Efigênio Fito, que descreve, eles agem com precedência. Então eles podem pegar aquele espírito que ficou ali, que está vendo ele, e verificar que ele tem um ponto de luz ali. O ponto de luz é a filha, o dia que nasceu. Eu pego aquilo, a filha. Então o doutrinador, na hora que vai conversar com ele, começa a falar da filha, da sua intuição e tal, a espiritualidade traz a filha com antecedência para trocar ele, aí ele se desarma, né? A emotividade da confiança de almas infelizes, formar certos serviços para os espíritos presos ao padrão do homem comum. Então, por exemplo, uma pessoa que está atropelada, os espíritos ficam presos àquela situação que ele estava dolorosa. Eles chegam na reunião como se tivesse um asfalto. Então a gente vai falar para ele assim, olha meu filho, os médicos estão aqui, vão te socorrer. Você está ouvindo o barulho da ambulância? Nós vamos tirar você dessa situação. Eu estou aqui no asfalto, o carro bateu em mim, sei lá o que, passou por mim. Então ele chega fixado naquele momento de dor. Então você fala, não, a sirene está tocando, olha, os médicos estão chegando, nós vamos dar uma injeção para você, né? E você vai se aliviar agora. Então é praticamente um milagre, fonte miraculosa, é um milagre. Uma coisa que nós não conseguimos assim, eles conseguem. Bom, tem muita mais coisa para falar para você, né? Mais coisas arquitetos, mas, olha, para o êxito na sessão é necessário o melhor de nossos pensamentos, palavras, atitudes e concepções. É preciso muita tranquilidade, carinho, compreensão, amor, para que os arquitetos encontrem base segura em nós na formação dos quadros. Efigênio Fito novamente. Aí é que entra a parte mais importante. Reuniões mediúnicas, sim ou não? De tempos em tempos, amiudadas vezes surgem movimentos antimediúnicos entre respeitados e estudiosos da doutrina espírita, que então sofrem inspiração negativa. Então pessoas que são oradores muito famosos, pessoas escritoras, às vezes saem pelo movimento espírita que não precisa mais de reuniões mediúnicas. Basta estudar, basta fazer a caridade, não é? Isso está escrito nas Fronteiras da Loucura, de Valdo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda. Até surgiu várias vezes, Allan Kardec refuta com um artigo na Revista Espírita, Espiritismo sem Espíritos. Bom, reunião de obsessão. Ela desempenha um grande papel no conjunto das atividades da Casa Espírita. Emmanuel, no prefácio do livro Desobsessão de André Luiz diz: daí ressalta o imperativo de vulgarizar. Então, o espiritismo não pode ser uma coisa hermética. Acho que tem grupos que têm medo da desobsessão, que têm medo da reunião mediúnica, que têm medo do obsessor. A distância. Vulgarizar, popularizar, que é um sinônimo, a assistência sistemática aos desencarnados. Emmanuel falou isso. Prisioneiro da insatisfação da angústia por intermédio de equipes de companheiros consagrados ao serviço dessa espécie. Vulgarizar. Então, por isso, desculpa, não quero fazer comparativo não, mas eu vi lá na UME, né? Então, Miguel tinha essa coisa, lá tinha 10 reuniões mediúnicas, né? E também de tratamento por ectoplasmia, 2 de tratamento por ectoplasmia. Então, ele estava sempre formando novas turmas, dando novas oportunidades, novos treinamentos, sempre fazendo isso. E eu aprendi isso. Como eu fui acolhido lá, apesar do meu desequilíbrio, que era muito grande quando eu cheguei lá, mas isso muito sério, eu fiquei encantado com o tratamento que eu recebi de atendimento fraterno, eu recebi assistência diária durante 3 meses, eu e a minha esposa. Então foi uma coisa assim, muito forte que eu passei de colaborador, de beneficiário a colaborador, de colaborador a coordenador do trabalho do atendimento fraterno. Não atendimento fraterno simples, não, atendimento fraterno voltar para esses casos difíceis, de alcoolismo, de própria adicção, de suicídio iminente, de violência, coisas muito sérias, violência. Então, é um atendimento fraterno com as mesmas características de uma reunião mediúnica. A gente vai para ele porque exige muito treinamento. Reuniões mediúnicas de desobsessão. Já o André Luiz, no próprio livro que ele escreveu, enquanto outro fez o prefácio, ele escreveu uma introdução. Ele diz o seguinte:
quando afirma, André Luiz ratifica, assertiva quando afirma que nenhuma instituição pode, a rigor, desinteressar-se por esse trabalho. Imprescindível a higiene, harmonia, amparo e restauração da mente humana. Cada templo espírita deve e precisa possuir a sua equipe de sua obsessão, quando não seja para socorrer as vítimas da desorientação espiritual, para a defesa e conservação de si mesmo. Então a gente às vezes tem um problema na evangelização, tem um problema na sopa, a gente vai, ora por aquele grupo, se comunica com um montão de espíritos ligados àquelas pessoas, ligados às crianças, que não querem que aquele trabalho vá para frente. Então ele fica influenciando as pessoas. Existem os benfeitores ajudando, mas existem os nossos inimigos, que não querem que nós fiquemos ali no trabalho, os inimigos daquelas crianças, numa comunidade de baixa renda. Então, tráfico de volta, essas coisas todas, né? Até tivemos que mudar correndo uma parte, né? Porque o trabalho social continua lá e nossa antiga sede continua movimentada, bastante movimentada. Mas as reuniões noturnas e tal ficaram com um pouquinho de dificuldade. Se fazer, apesar de que a gente ali tinha maior segurança que qualquer outro lugar. Porque os traficantes eram nossas crianças. Os filhos dos traficantes estão na nossa creche. Então existe um respeito com a gente, né? Mas as pessoas de classe média, as pessoas que estão chegando pela primeira vez, se impressionam se ver um garoto passar. Aí nós mudamos lá para sairmos dali, construímos uma nova sede, a toque de caixa, mas está tudo bem, está tudo caminhando muito bem lá. Então, muito bom. Está na hora, né? Então tem muitos aparelhos. Falando sobre a mediunidade, tudo. Então, a mediunidade que brotou no dia de Pentecoste, nós vamos ver no Mundial Pentecoste, surgiu da igreja pentecostal dos Estados Unidos, com os dons. Então, a mediunidade, os dons da igreja evangélica, os carismas da igreja católica, e as percepções extracepcionais é tudo a mesma coisa, uma maneira de lidar diferente. Muitas aparelhagens. E tinha essa página para ler aqui do livro Drama da Obsessão. Mas vocês podem ler depois, se quiserem, muito bonito.